Alegando a Lei Geral do Esporte, o clube aqui de Maringá proibiu a entrada de torcedores com garrafas plásticas transparentes com água mineral no estádio Lee Davis no último jogo. O jogo é entre Maringá e Curitiba. Vamos lá. Quem quiser assistir o jogo no estádio de futebol regional Lee Davis não pode entrar com garrafa plástica transparente com água, independente do calor. O jogo, como eu falei, entre Maringá e Curitiba, torcedores reclamaram da proibição. O Ângelo trouxe essa denúncia no programa de ontem e aí tem um aprofundamento agora sobre isso. A Lei Geral do Esporte fala uma coisa, mas existe também uma portaria de 2023 que estabelece a permissão para a entrada de garrafa com água em shows, festivais e qualquer evento especialmente expostos ao calor. Vamos lá. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, não pode negar o acesso à água aos consumidores que estejam portando garrafas em recipiente autorizado. Ô Ângelo, a gente fala desse negócio de água no estádio há alguns anos já. Outro dia, num evento em São Paulo, uma menina morreu por desidratação. E aí houve toda uma comoção nacional, mas no último jogo, ainda assim, proibiram de entrar no estádio com garrafinha d'água? Na verdade, não foi somente no último jogo, tá? Os seguranças, na hora de entrar, já em outros jogos, já faziam isso. Só que o torcedor que preza pela saúde fala, não, o que você está fazendo comigo é ilegal. Aí o segurança ia, conversava com alguém, o chefe dele, ele autorizava a entrar. Nesse último jogo, não autorizou ninguém a entrar, né? E ontem, em contato com a diretoria do clube, que quem manda no estádio municipal de Maringá, todo mundo sabe quem que é um clube de futebol. Então, a partir do momento que eles ganham o estádio, tudo que está ali deixa de ser público, deixa de ser municipal, passa a ser privado. E aí falou que não, que está na lei, artigo 158. E aí fui ver realmente a lei, mas acontece que a Secretaria Nacional do Consumidor, como fosse o PROCON aqui, é quem manda no PROCON, ela é nacional. Ela falou, não, você não pode negar água em espetáculos. E é verdade. Com o calor que está fazendo. Com o calor que a gente está batendo, o mundo está acabando em calor e a gente proibindo água depois aqui. do show da Taylor, parece que até estão dando água nos shows em São Paulo. Tem uma coisa de instalar estações com água potável para quem vai nesses eventos. Exatamente, porque é um verdadeiro absurdo você negar que o cidadão, ou obrigar a compra, né, dentro, porque na verdade é esse vínculo que tem, você não permite a entrada porque você compra porque dentro. Você está vendendo alguma coisa, e a gente volta exatamente 10 anos atrás, R$ 5,00 Copinho. Ô, Daniel Matos, você quer falar? Paulo, acredito que é uma questão de conversa, né, e ainda que domingo não estava aquele calor, o jogo foi 19 horas, 19h30, né, choveu no domingo, então ainda bem não estava aquele calor que fez durante toda a semana. Mas acredito que é uma medida fácil de ser ajustada ali com não só a diretoria do Maringá, todos os jogos. Eu não sei se no jogo do vôlei, por exemplo, também acredito que não possa entrar com a garrafinha de água, não é só no estádio. Então a gente precisa ver dos eventos em Maringá para também, às vezes, não sei se é só no estádio. Por exemplo, na Expoingá, a pessoa vai entrar lá na arena, pode entrar com uma garrafinha de água? Então, assim, tem que ser a lei para todos. Tem a lei, mas eu acredito que é uma bobeira tão grande que a diretoria pode ajustar não só do Maringá, porque outros times vão jogar ali no Lee Davis também, para ser realizado, visto que entrar com uma garrafinha de água, e o Magrão, quando teve aqui, parece que no estádio não tem o bebedouro. Aí é uma situação mais grave ainda. Então, eu acredito que o Magrão comentou que está sem o bebedouro lá no estádio, o que dificulta o acesso à água, mas vamos esperar que o Maringá se classifique, venha a final do Paranaense e essa situação seja ajustada da melhor maneira. Ô Pamela, garrafinha d'água virou moda. Todo mundo agora carrega uma garrafa d'água. Sim. Né? Então, assim, eu tenho percebido isso. E aí, você chega num evento, em tese, água, você não se nega um copo d'água para ninguém. Exato. Mas Mamãe já dizia. Né? Mas me parece que esse é o caso agora. Então, eu tô, assim, perplexa ouvindo essa situação. Bom, primeiro vamos falar da regra. Se existe uma regra federal, ela está sempre acima da estadual ou da municipal. Pelo menos é o que a gente aprende na faculdade, né, Kim? Quando a regra é federal, ela está sobre a municipal e a estadual. Então, não entendo qual seria aí a justificativa para no Lee Davis não poder entrar com a garrafinha d'água se existe uma regra federal, uma lei federal, um decreto, enfim, que determina que a pessoa possa entrar. Agora, o que eu estou preocupada é o seguinte, quantas vezes a gente recebeu aqui denúncias dos nossos ouvintes falando, por exemplo, do calor dentro do Chico Neto,
que até jogadora de vôlei ali chegou a desmaiar, passar mal, e o pessoal fala que não consegue arrumar o ar, porque roubaram o cabo, porque não sei o quê, enfim. E ainda você, além de submeter as pessoas a assistir o jogo nessa condição insalubre, me desculpa porque é o nome, você ainda privar a pessoa de levar água, sendo que existe uma regra, é muito absurdo, me desculpa. Isso se agrava, né? E aí chega, igual você tá falando, chega a ser desumano você negar água para as pessoas no calor que tá fazendo. Em um Willie Davis. Agora você imagina, se essa regra eles estão querendo aplicar para o Willie Davis, isso vai valer para Chico Neto? Isso vai valer para shows? Vai valer para Expoingá? Onde já se viu? Que loucura isso, um absurdo. Tomara que revejam, né, e garantam o direito das pessoas de levar a sua garrafinha e tudo mais. Ainda mais pessoas aí de idade, né? A gente sabe que tem várias pessoas de idade que gostam de acompanhar essas partidas. Pelo amor de Deus, eu sinceramente fiquei perplexa. Eu quero acreditar que deva ser um ruído de comunicação. O Regia, nada contra se comercializar água lá, pelo contrário. Acho que o comércio é normal, natural dentro do estádio. Então você tem diversas bebidas que se comercializa dentro do estádio. Agora, você tolir as pessoas de entrar com uma garrafinha d'água, não sei se vale isso nesse jogo, não. Pois é, eu ouvindo os comentários aqui, lembrei-me de ações de uns que levam outros tipos de bebidas, né, em garrafa. Talvez seja uma justificativa de não ser água dentro da garrafa, ser algo alcoólico diferenciado e por isso essa proibição. Não sei, foi só algo que passou pela minha cabeça, que acontece em alguns shows aí, né, que as pessoas costumam entrar com essas coisas. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho um verdadeiro absurdo proibir, como o senhor muito bem colocou, a pessoa de se hidratar. Senhor? É, senhor. Agora, meu primeiro dia aqui é senhor, depois a gente hoje passa não, para não, você. não. Depois é todo senhor. mundo aqui é senhor hoje, Não, especialmente não o tá Kim, não. que Quem é chegou senhor? muito feliz. Ô, Kim, eu vou com você agora. Eu vou pegar a fala do nosso produtor, o Murilo. Ele diz o seguinte, você leu ali? Mudou a regra no cinema. Antes também não podia entrar com nada. Se no cinema você pode entrar com as coisas, por que no ginásio, num estádio, você não pode? Pois é, e aí que tá Aqui é uma jurisprudência, não é? Sim, é uma diferença muito gritante. Inclusive, dentro do próprio cinema tem ar-condicionado, bonitinho, gostosinho. Então é interessante você até deixar Eu acho que o raciocínio do Murilo é interessante, perfeito. mas deixando de lado agora isso, igual a Pama colocou, tem sim as regras gerais, mas tem as exceções. As exceções é justamente a portaria que foi editada, porque houve morte com relação à falta de água, por conta da alta temperatura. Será que isso já não é o suficiente para colocar a empresa responsável, pelo menos ter um mínimo de consciência? Tá morrendo gente por conta das altas temperaturas no Brasil. Acho que Maringá não vai acontecer com esse calor todo aí. Então ele que continue desse jeito, a empresa continue, para ver se ela vai ser vai ser responsável pela morte de alguém lá por falta de água. Isso é ridículo. E a portaria deixa muito claro no artigo 2º, parágrafo único, a produção deverá assegurar o acesso gratuito de garrafas contendo água potável para consumo pelos consumidores. Não tem como você achar que tem alguma lacuna nisso. O segurança tem que ser orientado a permitir, sim, a garrafa. Precisa dar de graça lá dentro. Permitir que as pessoas levem a sua água. É o mínimo, é o mínimo. Todo mundo tá, que legal, Maringá, futebol clube, mas o mínimo não está sendo cumprido. É uma portaria federal e precisa ser, sim, cumprida. Senão, aí, pelo amor de Deus. E aí, cabe, no próximo artigo da própria portaria, do município tomar pé da situação e fiscalizar. E, se for necessário, multar. Já que, né, o estádio virou privado, né? Segura aí. Fernando Tupan, eu vou com você pra gente entender e ter uma referência. Você é um frequentador de estádio aí na capital do estado. Diga pra gente como é que funciona aí essa questão. Paulo Caetano, como eu posso falar isso para você? Eu não vejo ninguém entrando com água aqui no estádio do Atlético. O preço do copinho é R$5 e você precisa abrir o copo e colocar num copo aberto para não atirar dentro do estádio. Mas eu vejo isso como positivo. Eu acho que a pessoa deveria, sim, ser permitido levar comida para o estádio, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Por exemplo, eu não posso comer
gordura em excesso, que eu tenho gota e a gordura me ataca as pernas, o pé, e é uma coisa bastante difícil de você suportar se você comer um sanduíche, por exemplo, de porco ou uma pipoca. Então, as pessoas precisam saber que cada ser humano tem uma necessidade diferente e até comida tem que ser liberada. Não apenas a água, Paulo Caetano. É uma coisa que a gente precisa começar a pensar no futuro. Já no passado, há uns anos atrás, eu levei uma pessoa com necessidades especiais, com uma alimentação diferente, sem... Travou aqui a palavra, Paulo Caetano. Mas, enfim, levei um alimento para a pessoa e não teve problema nenhum quando eu justifiquei qual era o problema da criança. Entrei sem problema, Paulo Caetano. Curitiba está um pouquinho à frente de Maringá em termos de alimentação, e acredito que também de água hoje pode ser necessário, mas eu não vi até o momento ninguém entrando com garrafa ou com um copo de água ou com um copo de cerveja dentro do estádio. Paulo Caetano, tchau. Vou me informar, mas mais uma pessoa que esteve no estádio falou que entrando para o estádio, na coberta do lado esquerdo, havia uma barraca inflável com 2 moças da Safira distribuindo água. Não sei se lá na descoberta tinha. Vou me informar. Estou falando que é o relato de alguém que esteve no estádio domingo. E aí nós vamos tirar mais as informações. Você vai trazer para amanhã? Sim, senhor. Perfeito.